Hoje nós estamos recebendo no nosso programa Álvaro Gonçalves, sócio-diretor da Stratos, fundo de Private Equity, um dos mais importantes fundos de Private Equity do Brasil. Álvaro, super obrigado pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. E eu sei que você tem uma longa experiência em gestão de empresas, tanto na Stratos, onde você tem gestão de diversas empresas investidas, mas em outras empresas por onde você passou. A gente está vivendo esse momento da pandemia e eu queria ouvir de você um pouco do que você tem sentido nas empresas, nas corporações. Quais são os cuidados que elas têm que tomar, quais são os erros que elas estão cometendo e quais são os caminhos para saída, para melhorar o drive de saída desse processo. Bom, olá, Tamer, é um prazer grande estar aqui com vocês novamente. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que esse tema e a dinâmica das empresas no Brasil é um tema que talvez seja dos maiores pontos de motivação no momento tão difícil que a gente está vivendo no cenário global e brasileiro, do ponto de vista da pandemia também, que é a questão da gestão, da atitude do empresário, da atitude do executivo brasileiro. E acho que a gente tem bastante coisa aí positiva para explorar e para canalizar. Especificamente sobre o que está acontecendo e o que eu tenho visto, eu acho que a primeira coisa é, nós tentamos desde o início estabelecer para as nossas empresas investidas uma relação entre elas, que elas são de setores muito diversos, então não é natural que isso aconteça, mas num momento de crise, a gente criou um comitê de colaboração em que a gente faz reuniões periódicas e tenta discutir muito o que cada uma está fazendo e todo mundo dá sugestões. Isso tem sido muito positivo. Mas, além disso, em cada empresa, a gente também criou uma conexão, tentou aqui na Stratos criar uma conexão com gestores de empresas do mesmo setor em países onde a curva já está num outro estágio. Então, a gente está aprendendo muito com situações que esses países já viveram. Então, número um, vem uma série de aprendizados que eles estão nos passando e tem sido muito positivo isso. Número dois, a gente também tem conseguido verificar que o nosso empresário, o nosso executivo, tem sido muito mais proativo do que os exemplos que a gente tem conseguido ver. Então, eu acho muito positivo ver quanta energia que tem pronta para produzir, para criar valor, mesmo com as empresas teoricamente paradas. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Eu acho que mais adiante nós vamos verificar que quem achava que a economia brasileira estava parada, enquanto o país estava em home office, vai ter uma agradável surpresa. Eu acho que o empresário, o executivo brasileiro é criativo, não está parado, está trabalhando mais e está trabalhando em pensar coisas novas, coisas que vão mais do que compensar algo que não tenha sido tão positivo. Eu acho que isso tudo está num grau de energia muito positivo, apesar de estar escondido dentro das casas nesse momento, mas em breve a gente vai conseguir medir isso, eu acredito. É comum, Álvaro, a gente ouvir todo mundo dizendo que está trabalhando muito mais em casa do que nos escritórios. Com certeza a produtividade hoje parece ser bem mais acentuada, né? Mas eu queria te comentar uma coisa. A gente vem de anos e anos, Álvaro, de um cenário onde as empresas mais cortavam do que investiam. O resultado vinha sempre pela redução de custo e talvez não tanto pelo aumento de receita. Você acha que hoje os executivos das companhias, os CFOs, CEOs e principalmente os conselhos estão com a cabeça de investir, de mudar, falar assim, não adianta cortar mais, nós estamos chegando no limite. A gente tem que começar a pensar em aumentar a produtividade e investir. Como é que você vê a cabeça do investidor, do consultor, do conselho de um lado e do lado dos executivos de outro lado? Eu vejo muito positivo nesse aspecto, porque eu acho também que a gente tem que considerar o fato de que a gente veio de uma recessão recente. Né? É claro que ninguém gosta de recessão, ninguém queria ter vivido aquela, ninguém quer ter vivido, ninguém quer estar vivendo essa, mas de alguma forma aquela pode ter nos preparado bem para essa, porque eu acho que as empresas já estavam bastante enxutas. Então, eu acho que esse elemento de cortar, que muitas vezes pode vir como quase que um voluntarismo das estruturas de gestão, dessa vez eu acredito que vai ser muito mais bem fundamentado e talvez ocorra menos do que culturalmente pudesse ocorrer em outros momentos. Então, eu acho que o empresário brasileiro e o executivo brasileiro estão muito mais atentos às oportunidades
do que necessariamente as reduções de estrutura, ou colocando isso no peso certo. Eu acho que está muito mais maduro, depois de ter passado outras ocasiões em que, de fato, se cortava de forma aleatória, se reduzia como quase sensação de autoestima do executivo que reduziu a estrutura. Eu acho que isso hoje entrou numa realidade muito mais correta e pragmática, e eu não vejo cortes ou demissões de forma absolutamente irracional, como em outros momentos da economia a gente já viu. Eu acho que o brasileiro e o empresário brasileiro estão muito mais atentos hoje a como é que eu faço para capturar mais mercado nesse ambiente, que produto eu lanço, que serviço eu adapto o meu anterior para cativar o cliente de uma outra forma. Então, acho que a energia está muito mais canalizada para o lado positivo do que para um lado de redução de estrutura, e isso é muito bom. Agora, Álvaro, tem uma questão que eu acho que é importante que a gente vai ter que discutir. Qualquer empresa que queira sobreviver nesse cenário vai ter que ter uma palavra que é inovação e outra que é produtividade, que está atrelada à tecnologia, né? Você está analisando diversas empresas no dia a dia que chegam para te apresentar soluções. Em que estágio você acha que o Brasil está hoje em termos de inovação, tecnologia, produtividade? Estamos, de fato, preparados para enfrentar esse novo mundo que vem pela frente? Eu acho que sim, inovação e tecnologia. O brasileiro é um early adopter, que a gente diz, de tecnologia. O brasileiro gosta de usar coisas novas. O brasileiro e o executivo ou o profissional brasileiro gosta também de usar ferramentas novas. E isso está na direção de aumentar a produtividade. Acho que sob esse ponto de vista, a gente está muito bem posicionado. Onde talvez a gente precise de uma correção é que a gente tem certos segmentos que têm uma super fragmentação. Então, aí pode ser que você tenha células empresariais que não tenham a produtividade adequada porque elas não têm a escala necessária, a escala mínima necessária para ser produtivos. Especialmente no movimento de demanda tendo recuado, isso fica mais visível. Então, acredito que na esteira das próximas fases, nós vamos ver um ambiente muito mais propício à consolidação, aproximação das empresas, joint ventures, ou que as empresas unam forças entre si, mesmo que elas não necessariamente façam fusão, mas sempre no sentido de buscar a produtividade através da escala que elas individualmente não teriam. Então, acho que isso sem dúvida nenhuma, é um ponto importante olhando para frente, é um ponto que a gente pode não estar tão bem e a gente precisa atuar com relação a isso, buscando escala. Agora, em termos de digitalização, com certeza o Brasil, o mundo sai muito mais digital dessa crise, é evidente, isso é óbvio, está todo mundo tendo que aprender a viver nesse mundo digital. As empresas de varejo, as empresas que atuam hoje no Brasil, estão atualizadas, estão prontas para gerir bem essa questão da entrega final, do serviço prestado através do meio digital. É uma realidade que a gente está pronto para enfrentar? Olha, a gente tem gente muito boa nisso, tem empresas muito adiantadas nisso, tem empresas que não estavam e tiveram que pegar no tranco e ir nessa direção, e vão ter que ir se arrumando, né? Eu acho que a gente tem benchmarks positivos, a gente tem acesso à tecnologia e a know-how de classe mundial, não tenha dúvida nenhuma disso, mas, de fato, tem algumas empresas que foram nisso ou aceleraram isso quase que à força no contexto da pandemia. Isso também terá sido positivo. Eu acho que agora vai ter um momento de arrumação, de todo mundo melhorar os seus serviços de processos, que vai ser fundamental. Acho que não tenha dúvida que tem muita coisa para melhorar. Mas eu acho que aí tem grande produtividade efetiva a ser feita, e a gente vai sentir isso nos nossos números. Álvaro, se você tivesse na cadeira, quer dizer, do CFO ou de duas cadeiras que eu digo, o diretor de recursos humanos de um lado, o cara que lida com as pessoas, né? E o diretor financeiro, né? Qual são as recomendações que você daria ou ações que você poderia imaginar na área do CFO, de estruturação de fluxo de caixa, de financiamento, de captação de novos recursos e na gestão de pessoas, tá? O que vocês têm feito? Vou reformular a pergunta. O que você tem feito nas empresas que são investidas por vocês? Olha, as empresas que a gente controla ou participa do grupo de controle diretamente, a regra tem sido aumentar a intensidade da análise, da gestão, da comunicação.
mas a gente fez um esforço grande para adicionar alguns aspectos no dia a dia, nos processos, mas não sair mudando os processos. Então, acho que o nome do jogo é acreditar nos processos, fortalecer os processos, ao invés de desestruturar os processos. Eu participei recentemente, a convite de uma discussão com gestores, uma questão interna de um grande grupo brasileiro, e a gente viu que um dos executivos que lidera uma das unidades de negócio daquele grupo tinha uma intenção de, olha, agora temos uma situação nova, vamos mudar tudo, eu jogo fora o meu orçamento, já fiz um novo, mudei meu organograma, estou mudando alguns KPIs. É uma coisa muito perigosa de se fazer nesse momento e tipicamente não dá certo. Por mais que na teoria possam haver argumentos por aquilo, mas você vai tirar a referência de uma equipe que já não está junta e que não tem tanta experiência assim de não estar junta. Você vai tirar de referência histórica, quantitativa dos KPIs que você tinha. Então, é uma coisa que eu absolutamente não recomendo. Eu acho que é o contrário. Numa situação como essa, você tem que fortalecer os processos existentes, podendo adicionar alguns aspectos, mas de forma a não tirar as referências anteriores. Né? E, sobretudo, valorizar a comunicação. Né? Eu acho que as pessoas, desde a base, né, acho que é muito importante que as organizações estejam preparadas para estar falando com as pessoas. Né? Esse é o momento em que as pessoas estão com uma sensação de ansiedade, com uma sensação de receio, e é muito importante. As empresas, muitas vezes, são o grande conduíte de comunicação com as pessoas e com as famílias. Então, é muito importante ouvir, entender o que está acontecendo, falar com as pessoas e dar a elas também uma contribuição aos processos da empresa. Isso vai garantindo uma harmonia, isso vai garantindo um nível de compromisso e alinhamento, e vai permitindo que a empresa consiga eficácia nas suas ações. Senão, você destrói os processos no meio, toma decisões no topo que nunca são executadas na base, porque os mecanismos de condução disso estão todos alterados. Então, a primeira plantar orçamento novo, sistema novo, processo novo. Esse é o momento de fortalecer os processos existentes. E sob a ótica do CFO, do financiamento, da alternativa de capital de giro, de financiamento das operações, é momento de preparar as empresas para emissão de dívidas ou para financiamento bancário ou equities? Como é que você vê essa equação? Olha, os CFOs, sem dúvida nenhuma, tem motivos para trabalhar algumas horas a mais nesse período, porque as alternativas podem ter aumentado em alguns aspectos e reduzido em outros. Né? Ou mudado de referencial, os CFOs de empresas exportadoras ou importadoras têm uma variável câmbio que tem flutuado muito nos últimos 60 dias. Então, eu acho que os modelos têm que ser verificados com uma intensidade maior. Agora, as alternativas que eles têm que testar, ou que eles têm que comparar, buscando a equação correta do capital da empresa, seguem sendo a mesma. E eu até acho que é ruim mudar também nisso muito repentinamente antes de ter uma noção do médio e longo prazo. Sair vendendo ativos ou mudando contratos, mudando estudo de financiamento, tendo todo o custo e o desgaste de renegociar isso e depois, daqui 2 ou 3 meses, ver que a realidade era um pouco diferente. Então, acho que agora, claro que pode, numa situação de necessidade, você precisa alterar alguma coisa, e aí não tenha dúvida que não há o que fazer, mas, sob o ponto de vista proativo, nós estamos no meio de uma curva. Né? Então, no meio de curva não se acelera e não se freia, se mantém. Né? E eu acho que isso vale para processos, isso vale para velocidade, isso vale para os fundamentos de toda a área financeira. Uma área financeira que era desestruturada e não tinha os processos adequados, não vai ser agora que ela vai conseguir se estruturar. Então, ela tem que conviver com suas próprias deficiências ou com suas próprias características para poder passar por isso, fortalecendo suas análises. Então, até foi um pouco frustrante, talvez, para esses colegas que me convidaram para participar de uma espécie de um workshop interno do grupo deles, porque eu basicamente sugeri que eles não mudem muita coisa. Né? E fiquei muito assustado com algumas apresentações que podiam fazer curvas no meio da curva. E eu acho que o risco de rodopiar numa situação dessa é muito grande. Pode dar cavalo de pau agora. Agora, na hora do ar, de dar cavalo de pau. Agora, Álvaro, para a gente encerrar a nossa conversa, tem 2 aspectos que é importante. A questão do capital de giro das empresas e a questão da capacidade dos seus clientes honrarem os seus compromissos. Né? Você tem toda uma cadeia produtiva e você tem uma onda de inadimplência sendo discutida. Né? Como é que você faz para preservar e para avaliar
se aquele fornecedor, aquele parceiro pode continuar tendo uma relação dos mesmos níveis que eu vinha tendo antes. É hora de ter um pouco mais de cautela ou de fazer uma curva, de valorizar os antigos? Qual é o critério que você tem adotado aí para as empresas? Bom, a primeira coisa, eu fiquei feliz de você ter mencionado capital de giro, porque capital de giro é sempre uma variável considerada básica demais para entrar nas discussões mais sofisticadas, e normalmente é por aí que as pessoas se traem, né? Análise de capital de giro, análise de custo fixo, que, vamos dizer assim, está na aula de Finanças 1 da universidade, nunca foram análises tão importantes quanto agora, né? Então, eu diria assim, de projetar capital de giro, entender o seu capital de giro, entender o seu custo fixo, gerenciável ou não gerenciável, fixo que é fixo ou fixo que você consegue reduzir, trabalhar com essas variáveis, entender como elas implicam nos seus próximos passos, é mais importante que qualquer outro momento da minha carreira profissional, né? Então, esse é um aspecto. O outro aspecto que você mencionou é também muito, muito importante, que é a relação fornecedor-cliente, que você tem para trás na cadeia e para frente, né? Você vai receber do seu cliente, você vai pagar o seu fornecedor. Um está preocupado com o outro nessa história, né? E aí qualquer respiro diferente, alguém já se assusta, né? E acho que nesse contexto são todos parceiros comerciais. Eu acho que a coisa mais importante para acontecer é transparência e comunicação plena, né? Então, e se por acaso eu tenho um soluço de caixa e vou precisar de alguns dias a mais ou qualquer coisa assim, eu tenho que informar, eu tenho que combinar, eu não posso simplesmente pegar o cara de surpresa, porque aí pode haver uma reação natural dos gestores de conta a receber do mercado em começar a se proteger disso, se proteger acumulando caixa, se proteger antecipando coisas, e depois gera uma grande ineficiência financeira na cadeia. Então, acho que o mais importante é atuar em parceria, e mesmo que o cliente seu não possa te pagar, ver o que você possa fazer por ele, para ajudar a ele melhorar o fluxo de caixa dele. Entregar para ele um produto que gira mais, numa quantidade maior, para que ele também tenha uma melhoria, e com isso ele volte a te pagar, porque interessa para todo mundo que as cadeias se estabilizem. Então, qualquer um que tiver hoje uma postura de mais fechada e mais rígida com o seu cliente, com o seu fornecedor, vai atrapalhar todo mundo, mas também não vai estar se ajudando. Então, acho que o importante nesse momento, a melhor recomendação é estabeleça com o seu fornecedor, assim como a gente falou no começo, as equipes e tal, com o fornecedor e com o cliente, também tem que haver talvez um regime novo. Chama o seu fornecedor, fala, vamos ter uma conversa, a gente tem conversa quinzenal, vamos fazer semanal, ou se a gente tem semanal, vamos fazer diária, ou a cada 3 dias. É muito importante que você seja minimamente aberto, ou mais aberto agora do que antes, com o seu fornecedor e cliente, para estabelecer isso dentro de uma relação sem surpresas, né? Em que todo mundo entende o problema do outro e resolve-se juntos, né? Acho que essa é a grande mensagem, e isso está acontecendo bastante. Mesmo empresas que tinham uma postura mais rígida, mais exigente, mais intolerante para atrasos e tal, eu tenho visto casos que, assim, é surpreendente, porque às vezes vai contra uma cultura histórica, mas está havendo uma consciência muito grande nesse sentido. Isso também é algo a se considerar uma evolução da relação comercial das empresas no mercado. É engraçado, Álvaro, porque você fala em coisas que são básicas, né? Que é preservar capital de giro, olhar custo fixo, conversar com o seu fornecedor, coisas que a gente via no começo, né? Como você falou, na aula número 1 de finanças. Acho que essas relações estão voltando e é por aí o caminho para a gente solucionar e passar pela crise, não? Eu acho que sim. Eu acho que a pandemia, com todos os males que ela nos causa, eu acho que não é inevitável e triste tudo que está acontecendo, mas ela nos colocou numa vida mais básica, nos colocou diante de valores mais simples. Eu acho que isso vale para a vida pessoal, isso vale para a forma como a gente se relaciona com o planeta, isso vale pela forma como a gente se relaciona com as pessoas físicas e jurídicas, né? Então, acho que a gente está voltando um pouco ao básico, restabelecendo coisas que talvez tivessem sido perdidas. E essa relação, ou no mínimo embaçadas, né? Essa relação cliente-fornecedor, talvez também tenha voltado um ponto positivamente para um ambiente mais virtuoso, mais colaborativo, que eu espero que não vá embora quando a vacina vier, né?
Olha, conversamos com o Álvaro Gonçalves aqui no Ponto de Vista. Foi super bacana a conversa, Álvaro, falando de empresas de dicas, de orientação. E vamos voltar em breve falando um pouquinho mais de gestão para as companhias. Álvaro, mais uma vez, muito obrigado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Combinadíssimo. Foi um prazer. Até a próxima.